muito bem-vindo você que nos acompanha. Eu sou Frei Jaci e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 4 a 7. Trata-se da profecia realizada por Isaías entre os anos 731 a 704 no reino de Judá, isto é, no sul da Palestina. Isaías, um homem que semeou no reino de Judá a esperança de que Deus iria intervir para salvar o seu povo do sofrimento imposto pelos governantes. Questões sociais e humanas causavam sofrimento e depressão em muitos. E veja só o que eu preparei para você. Isaías diz: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo. E aí a nossa reflexão vai girar em torno disso. A relação entre medo e a fé na pastoral do medo. Achou interessante? Pois é. É um tema muito rico e que merece ser refletido para nós. Só quem já passou ou acompanhou pessoas com depressão sabe como é triste viver longos anos sem luz no fim do túnel. O nosso modo de viver contribui para a depressão, você há de convir comigo. Vivemos numa sociedade fragmentada, dividida, que prioriza o fazer e o ter, e por isso cultua o consumo. O ter está acima do ser. A depressão, além de outros fatores, encontra-se nessa realidade nossa um campo fértil. O medo de não conseguir ter paralisa o nosso ser. E pode vir a depressão. Muitos dirão que a fé é fundamental para superar o medo que toma conta de um deprimido. Será porque temos medo? Você já pensou nisso? Qual é a história do medo na humanidade? Quais são os seus medos? Pensem. Como a fé se relacionou com o medo na Baixa Idade Média? Isto é, entre do século XI ao século XV. Lembro que nesta época o ideal de vida era ser santo em meio a tantos pecados cometidos pelos mortais. E a morte assolava a todos em pandemias. Isaías profetizou que Deus iria intervir. Com isso, os cegos, os surdos, os coxos e a terra árida voltariam a ver, ouvir, andar e jorrar. Que maravilha! Isso é tudo que o deprimido e um povo almejam. De Jesus, quase 800 anos depois de Isaías, é afirmado pelos seus interlocutores: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Ninguém pode afirmar que nunca teve medo. Sempre tivemos medo. Ele é parte constituinte da condição humana. Nascemos com medo. A criança chora ao sair do útero da mãe. Por quê? Porque ela se vê insegura diante de um mundo novo. Tomando consciência dessa realidade de morte, diferentemente dos animais, o ser humano vive num medo eterno. Jean Delumeau, um grande historiador, citando Delpierre, diz: o homem é o único no mundo a conhecer o medo em um grau tão terrível e duradouro. Sem o medo, nenhuma espécie teria sobrevivido. Por outro lado, o medo paralisa as pessoas, impede o crescimento, pode ser usado como arma de domínio, de controle. Pior ainda, quando ele vem associado ao fator religioso. E não foi diferente com a igreja. Bom, vamos lá, vamos aprofundando a temática. No mundo antigo, o medo estava associado a divindades. Os gregos adoravam Deimos e Phobos. O primeiro representava o temor e o segundo o medo. Essas divindades estavam associadas e interferiam na vida das pessoas. Portanto, era necessário prestar-lhe culto para obter favores. Foi assim com os gregos e os romanos. A Europa da Idade Média conheceu várias pestes que dizimaram populações inteiras, sendo a mais importante a peste de Justiniano no século VI, e a peste negra, ou bubônica, a dos ratos, que aconteceu em 1348 e 1351.
também a peste de Marseille, em 1720. Essas epidemias, associadas às guerras, criaram situações de medo da morte e da peste nas populações. A arte do italiano Buffalmacco, no cemitério de Pisa, olha que interessante, nesse afresco chamado Triunfo da Morte, ele retratou mortos sendo comidos pelos vermes, anjos bons e maus brigando pelas almas dos defuntos. Na peste, observe a imagem. Na peste negra, os mortos eram tantos que não se podia enumerá-los. Escreveu o poeta Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut. A peste negra provocou mudanças no comportamento dos cristãos em relação à morte e ao morto. Não havia mais como prestar as devidas homenagens aos falecidos, assim como nós vivemos isso também na época da pandemia. Os cemitérios das igrejas lotaram rapidamente, porque eram enterrados aí. O medo da peste imperava entre todos. E a igreja, olha, o sino tinha uma força tremenda. Ao longo da história, outros tantos medos aterrorizavam as pessoas. Medo de lobos, medo da natureza, do mar, de cemitério, de almas penadas, do diabo, dos torturadores. Do pregador, por que não do padre? Aqui trago para você a memória de Frei Tito de Alencar, torturado na época da repressão militar, exilado na França. Enforcou-se em uma árvore em 1974, possivelmente por medo do torturador que carregava dentro de si. Escreveu: são noites de silêncio, vozes que clamam no espaço infinito, um silêncio do homem, um silêncio de Deus. As provas da tortura trazemos no corpo. É para refletir. Frei Tito de Alencar não conseguiu superar essa situação. Infelizmente, também muitos deprimidos não conseguem superar a dor da depressão, pois ela é mais forte que a dor física, que pode passar com um simples remédio. O medo de almas penadas faz parte da cultura portuguesa, está associada à crença de que as almas que foram para o purgatório depois de um determinado tempo poderiam voltar ao mundo dos vivos para penar, isto é, buscar soluções para as situações não resolvidas em vida. Na tradição portuguesa, acredita-se que as almas daqueles que morreram, sem restituir o que devem, restituir aquilo que devem, eles também devem voltar a este mundo, por favor de Deus, e implorar de algum amigo ou parente que restitua a coisa roubada e pedir oração. Por isso rezamos também pelas almas. Os medos da Idade Média ganharam força com a Inquisição da Igreja no século XVIII, século XIII ao século XVIII. Delimot afirma, vejamos o que ele escreveu: uma ameaça global da morte se viu assim segmentada em medos seguramente temíveis, mas nomeados e explicados, porque repetidos e aclarados pelos homens da Igreja. O discurso eclesiástico, reduzido ao essencial, foi com efeito este: os lobos, o mar, as estrelas e as pestes e as penúrias são menos temíveis que os demônios e o pecado, e a morte do corpo menos que a da alma. Desmascarar Satã e seus agentes e lutar contra o pecado era, além disso, diminuir sobre a terra a dose de infortúnios que são a verdadeira causa. Aí está essa afirmativa de Delimot. Para Delimot, o cristão era levado a ter medo de si mesmo, o que equivaleria a ter medo de Satanás, para não se tornar agente dele. Satanás aqui transformado, que é o opositor, em capeta, lembre-se disso. Diante de uma angústia coletiva, o juízo final estabeleceria a punição para os culpados, os quais impediam a ação de Cristo no mundo, buscando lá inspiração no Apocalipse e Mateus. Para a Inquisição, os culpados tinham um nome: turcos, judeus, heréticos, mulheres feiticeiras, etc. A Igreja influenciava diretamente na cultura, na arte, na sociedade do medo. Os pregadores incutiam medos na sociedade. Esperar uma outra vida para além do medo
era a tarefa incessante de cada cristão. Recorrer à proteção divina por meio de anjos protetores foi o caminho encontrado na religiosidade popular, criando na Idade Média a devoção a Nossa Senhora da Boa Morte, bem como a de São José, o patrono da Boa Morte. A tradição diz que se o fiel rezar uma Ave Maria todos os dias para Nossa Senhora da Boa Morte, 3 dias antes da sua morte, ele virá para lhe avisar. Quer saber a sua morte? Então comece a rezar desde hoje. Com isso, a possibilidade de ser avisado por Maria, o medo da morte era aliviado. Entre os séculos XVI e XVIII, os pregadores da igreja, membros das ordens religiosas, como os capuchinhos, lazaristas, os jesuítas, os redentoristas, dominicanos e tantas outras, usavam os púlpitos das igrejas, os cemitérios, os teatros, para desenvolver a pastoral do medo. Medo de morrer e ir para o inferno e medo da morte. Eu sempre digo, era terrível, viver na Idade Média, imagina? Verdadeiras histerias coletivas podiam decorrer dessas acaloradas pregações sobre a morte. Delimot afirma, gosto muito dele, tratou-se, portanto, de uma angústia vivida no seu auge e que a pastoral quis comunicar às populações. Então, inevitavelmente, caiu-se na tática. Foram procurados os meios próprios para impressionar e foram utilizados truques capazes de reforçar as autoridades dos pregadores e tornar verdadeiro a mistura de ameaças e consolações que constituiu durante séculos o tecido habitual da pregação. O medo da morte entra em descrença no século XVIII, chamada a época das luzes, da razão, do renascimento, o qual, sendo despertada, colocaria fim aos monstros do medo e do pavor da morte, como retrata a famosa pintura do espanhol Francisco Goya. Nessa época, o mercado toma conta da sociedade. A humanidade ganha novos rumos até os nossos dias, dos quais predomina o ter. Então aí está, esse medo da morte, essa descrença, a pintura de Goya é essa aqui, Quando a razão, a filosofia, a ciência dorme, o mito e a ignorância, a loucura tomam conta. Com tanto avanço na medicina, o medo medieval da morte passou. Mas muitos pregadores atuais estão retomando esse discurso de medo, revigorando a pastoral do medo, com discurso em favor de um modelo medieval de santidade. Tenhamos muito cuidado para não nos deixarmos influenciar por eles. Isso também pode nos levar à depressão. É tempo de esperançar e não de maus agouros. Quem está deprimido, criai ânimo. Lute com você e por você. Deus está conosco. Ele tudo pode. Você pode. Criai, deprimidos, a esperança. Deus está conosco. Um abraço e não se esqueça de compartilhar com alguém que você ama ou com alguém que você julga que seria bom ouvir essas explicações. Oxalá o medo não volte no meio de nós como outrora. Fique com Deus, até uma próxima, se Ele assim o permitir.